aqui novamente com Temperos de Cinema. E, como sempre, né, a gente gosta muito de conversar sobre cinema e gastronomia. E agora a gente tem uma novidade, porque como todo mundo fica curioso com as receitas, a gente resolveu fazer todas as receitas que o pessoal comenta aqui e depois a gente coloca um passo a passo bem real no blog mesmo, com fotos do prato, que dá para todo mundo copiar. E hoje a nossa conversa vai ser com o Paulo Leite. O Paulo Leite é um profissional da área de TI e agora está no ramo de empresário de bebidas, né? Distribuição de bebidas. Paulo, seja bem-vindo ao Temperos de Cinema. Fátima, é um prazer para mim estar aqui com você. Acompanho o Tempero de Cinema, participo do Tempero de Cinema há muito tempo. Na verdade, já conhecia você desde do seu projeto anterior, que era muito legal também. E é um prazer estar aqui com você. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Paulo, conta aí um pouco para a gente. Eu já falei um pouco da sua carreira aí, dessa sua mudança. E o cinema, como é que entra na sua vida, nessa história aí? Me conta. Então, Fátima, é uma história que vem lá de trás. Meus pais eram pessoas que gostavam de ler muito. Meu pai era jornalista e livreiro, dono de livraria. E desde que eu virei adolescente, eu tinha uma etapa da minha vida que era assim, férias escolares. Eu saía de Tupã, onde nasci, lá no interior de São Paulo, ia para São Paulo, para casa ou do irmão ou de uma irmã, para tomar o que eu chamava de banho de civilização e cultura. E com isso eu ia para teatro e cinema. E me encantei com o cinema. Hoje tenho filho que é roteirista, ator de cinema e teatro, e é uma coisa assim que me dá prazer. E para mim cinema não é só prazer, é cultura. Então isso é muito bom, né? É verdade. Bom, eu sou suspeita para falar porque também sou uma apaixonada por cinema. O Paulo hoje ele irá comentar o filme Sideways Entre Umas e Outras. Esse filme, ele conta a história de dois amigos de longa data, e embora sejam amigos há muito tempo, eles têm pouca coisa em comum. Um é um pouco depressivo, é mais voltado para, é mais introspectivo, ele está tentando ser escritor. O outro é um ator super descolado, que gosta de chamar atenção. E esse ator vai casar e o outro amigo resolve dar de presente para ele uma viagem pelas vinícolas de Santa Inês, na Califórnia. Né? Então ele sai, essa viagem de despedida de solteiro. Eles saem para essa viagem. E o roteiro da viagem acaba se desvirtuando um pouco, ficando um pouco diferente do que eles previam. E como sempre acontece, né, nesse tipo de viagem, eles voltam mudados, voltam pessoas diferentes. Esse filme tem uma narrativa muito gostosa, ele tem uma forma de contar a história muito interessante. E para quem gosta de vinho, né, é um deleite. Paulo, por que a escolha desse filme? Fátima, eu me encantei com o filme porque eu assisti o filme em 2004. Ele ganhou o Oscar de roteiro adaptado. É um filme com um elenco muito bom e, na época, eles eram totalmente desconhecidos. O Paul Giamatti numa interpretação brilhante. Para mim, todos eles estão muito bem, mas o Paul ele interpreta muito bem o filme. Ele tem tristeza, depressão, alegria, né? É um apaixonado por vinho, como você falou, acho que falou. E eu me encantei com o filme. E em 2005, eu tinha um congresso nos Estados Unidos, em Las Vegas, e resolvi convidar a Valéria, minha esposa, para ir comigo fazer o roteiro deles e esticar até Napa Valley, que também não sou de ferro. E fomos para do meu congresso e fomos fazer esse circuito. E foi muito gostoso. O filme é um filme sensível. É um filme que tem que ser... Eu digo que esse é um filme que tem que ser visto como se você estivesse bebendo um bom vinho. Você tem que ver com calma, olhando os detalhes, apreciando os detalhes, porque são nesses detalhes do filme que você vê a intensidade do filme. É um filme muito delicado, que fala muito de emoção, de pessoas,
do ser humano, de sucesso, de não sucesso, né? Tem essa história da depressão do principal personagem, o outro não. Eu vou fazer mais à frente uma comparação interessante, mas assim, isso me encantou no filme. É um filme muito delicado, muito gostoso de ver, vale a pena ser visto, porque ele é totalmente atual ainda para a gente que gosta de gastronomia e gosta de vinho e gosta de cinema, vale totalmente a pena ver. É tempero de cinema. É verdade. Você sabe que eu percebi, assim, eu também gostei muito desse filme, né? E eu percebi, em alguns momentos do filme, me pareceu assim uma analogia entre os tipos de vinho e o momento da vida deles. Eu não sei se foi uma viagem minha, mas você, como conhecedor de vinho, o que que você achou? O que que você achou disso? Eu acho que tem também, eu concordo com você, acho que tem também. Tem a ver com o humor, né? Tem a ver com o Isso. seu momento, né? O seu momento depressão, você bebe qualquer vinho, o seu momento delicado, você procura um vinho mais delicado, que te faz pensar, te faz apreciar. Isso vale para a comida também, né? Para a gastronomia, vale também para o cinema e vale também para o vinho. Então, o vinho tem tudo a ver, para mim tem tudo a ver. Ele tem, inclusive, momentos hilários. Você vê esse momento que o personagem principal, o Paul, recebe a notícia de que o seu livro não será editado, ele vai e bebe vinho, daquele vinho que é resto de vinho, É, do que o pessoal descarte, né? cospe fora. É. Entendeu? Esse mostra o desespero, né, da pessoa querendo beber o vinho porque ele precisa daquilo ali para amenizar a sua dor, né? Então, assim, sim, para mim tem tudo a ver. Eu acho que a gente, em determinados momentos, independente do que você está harmonizando com gastronomia, você bebe um vinho mais pesado ou mais fraco, dependendo do seu humor. E você falou uma coisa interessante do Paul Giamatti, que realmente ele está muito bem. Eu acho ele um ótimo ator e ele quase nunca é protagonista. Normalmente É ele é um ator verdade. coadjuvante e nesse filme ele é um protagonista, né? E ele se sai É, muito bem. Eu acho que ele assim, ele muito bem. conduz a história de uma forma que convence, toda a sensibilidade vem dele, né? Eu acho. Exatamente. Você olha a atuação dele, é uma coisa assim, impressionante, porque ele muda de humor e de interpretação daquela depressão para uma alegria. De repente, assim, de Sim. um vinho ele se alegra, né? E de repente ele não, pensando no ex-casamento, ele entra numa deprê incrível. Paulo, já que a gente está falando de um filme de vinho e nós estamos também no Temperos de Cinema, se você fosse harmonizar esse filme com algum prato, qual seria? E por quê? Fátima, nesse filme, eu não sei se você se lembra, mas ele tem algumas indicações de pratos que eles comem ali na Califórnia, né? Tem Sim. lá o primeiro restaurante que ele foi, eu acho que tem uma avestruz, ele sugere uma avestruz, filé de avestruz, coisa que eu não comeria jamais, mas é uma primeira sugestão de um restaurante ali, sei lá, Los Olivos ou qualquer coisa que o vale ali em Santa Inês. Depois ele vai num outro, tem um clam chowder, que esse eu já adoro, com filé de porco, com trufas negras, etc. Um prato já mais elaborado. Mas eu, em função da paixão do personagem Miles, que é o Paul Giamatti, por Pinot Noir, eu resolvi sugerir e harmonizar o filme com um risoto de cogumelos Hum, com filé mignon de porco. nossa, Isto com Pinot Noir vai harmonizar tudo, tudo, tudo de bom. E eu e a meu Valéria Deus. estamos fazendo essa receita para que você possa publicar. E Nossa, vamos que tomar com delícia! Pinot Noir. Que ótimo! Então, perfeito. Nossa, deve ficar uma delícia mesmo. Eu também E adoro harmoniza. Pinot Noir, por isso também que eu gostei do personagem. Eu também, eu também, eu também. É uma das minhas uvas prediletas. É.
E o Merlot? O que você me diz do Merlot? Que ele, no filme, ele odeia Merlot, né? Você sabe que foi uma coisa engraçada que na minha viagem, uma das coisas que eu questionei nas vinícolas, que eu fui em várias vinícolas que ele foi ali, eu fui na Calira, por exemplo, que é a personagem do, do Jack namora durante a viagem, e uma das coisas que eles me falaram é que eles bebiam muito Merlot, até porque não era tradição na Califórnia, na época, ter Pinot Noir. Tinham poucas vinícolas que tinham Pinot Noir. Então, diz que o elenco bebia mesmo era Merlot, Cabernet Sauvignon, mas muito Merlot. Então, isso para mim foi uma coisa. E eu diria para você o seguinte: eu gosto de Merlot. Merlot é um bom vinho. O Brasil faz bons Merlots e é um vinho gostoso, um vinho que no corte fica maravilhoso. Aliás, uma coisa interessante que eu queria ter falado ali agora há pouco, vou falar agora, uma coisa muito interessante que tem no filme é a cena onde ele harmoniza um Cheval Blanc 1961, que é um baita vinho da Borgonha, que tem Merlot, Cabernet Sauvignon, entre outras uvas, e Syrah, se não me engano, e Garnache. Ele harmoniza com um cheeseburger, tomando em copo de plástico, para você ver a depressão do cara. Foi uma coisa sui generis. Quase um sacrilégio. Um sacrilégio total. Ele não abriu, não esperou um pouquinho, não tinha buquê daquele vinho, aquele copo de plástico, de isopor. Mas sabe... então, eu acho que sim. Acho que Merlot é uma bela uva. Então, é mais assim, eu acho que ele quis criar um tipo, né? Fazer uma graça, né? E o pessoal da Califórnia não gostou, o pessoal da vinícola não gostou. Paulo, essa combinação de vinho, cinema e gastronomia dá sempre um resultado interessante, né? E você, como conhecedor de vinho, que dica você daria de mistura assim para a gente? Você já falou algumas coisas, o prato que você sugeriu, mas assim, no dia a dia, como misturar vinho com uma pipoca? Que eu já vi dizer que vinho com pipoca fica gostoso para assistir um bom filme. O que você dá de dica para nós? Eu acho assim, a harmonização do vinho com cinema, gastronomia, existe, é fácil de fazer, porque você vai estar sentindo prazer nas três coisas, né? Você vai estar sentindo prazer em assistir um bom filme, você vai estar sentindo prazer em beber um vinho, não necessariamente precisa ser um vinho top, daqueles vinhos caros, existem ótimos vinhos por custo muito bom. E essa harmonização de cepas, roteiros, eu gosto muito, sabe, de estar bebendo um vinho de uma cepa e assistindo um filme policial, por exemplo. Para mim, policial combina com Cabernet Sauvignon, né? Porque é um vinho mais forte. Né? Você vai assistir um dramazinho, pega um Merlot, pega um Pinot Noir, que são vinhos suaves, vinhos que têm sensações diferentes, passarão sensações diferentes, né? O vinho Cabernet, por exemplo, é um vinho rascantão, ele é mais fortão, né? Então você vai ver com um drama, assim, não está harmonizando, é que nem harmonizar com comida. Eu acho que, assim, para mim, isso faz todo sentido. E uma dica que eu queria dar aqui, eu acho que você já viu, não sei se você já viu, é uma série que a gente está vendo agora, chama La Cocinera de Castamar. Uma série da Netflix. Falar, mas não vi ainda. Cara, é muito legal, Fátima. Vale a pena todo mundo ver, porque ela fala de cozinhar, da gastronomia dela, assim, com prazer. É uma coisa gostosa. Como eu vejo todos vocês falando, como todos nós, eu vou me incluir, todos nós falando do tempero de cinema, que é uma delícia, né? É uma coisa assim deliciosa. Você harmonizar o cinema, o vinho, o prato, os pratos que os nossos chefes fazem. Pô, essa coisa deliciosa. Então, eu acho que assim, a dica é harmonize com o seu paladar. Obviamente, os paladares são completamente diferentes e é para ser assim mesmo, né? Isso vale para filme, isso vale para comida e isso vale para o vinho, né? Harmonize o que você gostar e curta, porque o vinho é curtir, a gastronomia é curtir e o cinema é curtir, né? É prestar atenção no detalhe, como eu falei, né? Que bonito, que interessante. Bom, Paulo, para encerrar, eu quero perguntar para você o que eu pergunto para todos os meus convidados, né?
O que é temperos de cinema para você? Numa frase, numa palavra? Eu acho que eu já falei bastante sobre o que eu me encanto com temperos, mas eu preciso falar uma frase, porque eu pensei nessa frase, porque eu já tinha visto os anteriores. E eu acho que temperos, para mim, é um projeto de Fátima, de Rui, de pessoas que gostam de cinema, de gastronomia, de enogastronomia. E eu disse assim, que tem que ser degustado, sem sofreguidão, apreciado em cada cena, cada tempero, cada garfada e, eventualmente, golada, tentando entender o que o seu roteirista ou chefe querem nos passar com essa sua arte. Isso, para mim, é tempero de cinema. Nossa, perfeito. Vou usar isso no blog, hein? Pode usar. É legal, porque eu acho assim, é isso que eles passam para a gente, né? É, Tanto o roteirista, o diretor do filme, como o chefe, né? Ele quer passar. Eu sei porque eu já fui a vários jantares e percebi temperos que eu não conhecia, ia lá no chefe Rui, Rui, o que é que você colocou aqui? E aí eu via com o olhar dele vibrava em perceber que alguém percebeu que tinha aquele tempero diferente, como é gostoso para a gente também perceber que você está começando a ter conhecimento desses temperos diferentes, né? na realidade, você falando isso me lembrou uma coisa, é como se o chefe estivesse contando uma história também É com a uma receita história. dele, né? É uma história. Perfeito. É por isso que eu disse essa frase para mim, porque é uma história. Ele construiu um roteiro e foi construindo um roteiro ao longo do tempo que ele foi cozinhando e depois nos entregando para degustar, para assistir aquela arte dele. É, realmente, muito, muito bonito. Vou usar isso no blog. Paulo, muito obrigada pela essa conversa gostosa, por esse momento aqui do Temperos de Cinema. Foi um E prazer imenso estar com você. foi muito gostoso a nossa conversa. E assim, para quem quiser ouvir novamente, vai ficar disponível no podcast, né? A receita vai estar no blog do Temperos, vai estar no portal JJ. Vamos ver a receita que o Paulo e a Valéria vão preparar para nós, hein? A gente Positivo. vai ver A a minha foto. chefe vai me ajudar. Ah, que delícia, né? Então, aproveite porque a receita vai estar lá e a receita é feita de verdade, tá? Nada de copiar a receita da internet só. Então, Exatamente. muito obrigada mais uma vez, Paulo. Adorei, foi muito Obrigado, gostoso o nosso papo. obrigado você. Estou muito orgulhoso de ter participado com você. Ah, obrigada.